E aí, tudo bem? Eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre a determinação do nível de intensidade sonora. Nosso assunto de hoje é o nível de intensidade sonora. Mas antes da gente falar do nível de intensidade sonora, nós vamos entender o que é a intensidade sonora. São grandezas aí distintas. Quando você vê numa questão lá, falar nível de intensidade sonora ou depois falando somente intensidade sonora, são duas coisas distintas. Então, o que é a intensidade sonora? Ela está relacionada à quantidade de energia de uma onda sonora. A intensidade sonora é a quantidade de energia emitida por uma fonte sonora por segundo que atinge determinada área. A definição dessa grandeza é essa daqui, ó. Intensidade é a potência da fonte sonora dividido pela área. Potência é dada pela razão da energia em função do tempo. Então essa é a ideia de intensidade sonora. E existe aí um limiar de audibilidade, ou seja, existe uma intensidade mínima a qual nós somos capazes de perceber. Esse limiar de audibilidade a gente chama geralmente de I0, intensidade de referência ou intensidade mínima, é dada por 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Olha só a unidade. Watt é a unidade de potência e metro quadrado é a unidade de área. Então, nós estamos aqui falando da intensidade, razão entre potência sobre área. Então, a mínima intensidade ou a intensidade de referência, limiar de audibilidade, 10 elevado a menos 12. E também existe o limiar de dor, que é quando o ouvido vai começar a sentir dor de um som que está atingindo ele. Esse limiar de dor é 1 watt por metro quadrado. Agora, o que é então o nível de intensidade sonora? Ele vai relacionar uma intensidade de um som qualquer com a intensidade mínima que nós somos capazes de perceber. Então, o nível de intensidade, ele faz uma relação entre a intensidade que você está recebendo de uma fonte sonora qualquer e a intensidade mínima, que é o limiar de audibilidade, que é 10 elevado a menos 12. A relação entre essas grandezas é uma relação logarítmica. Então, a definição do nível de intensidade sonora é essa daqui, ó. Beta representando o nível de intensidade sonora, 10 que multiplica o logaritmo de I, que é a intensidade recebida de uma fonte qualquer, por I0, que é a intensidade de referência. Então, essa equação determina o nível de intensidade sonora. Olha só, a unidade usada para o nível de intensidade sonora é o Bell, que é em homenagem aí ao cientista inglês Graham Bell, que é o inventor aí do telefone. E a unidade é Bell e ela é representada por um B maiúsculo. No nosso cotidiano, geralmente você vai ouvir falar do decibel, que é mais usado no cotidiano. É por isso que na equação anterior eu tinha um 10 multiplicando o logaritmo. Aquele 10 está ali para garantir que a resposta final seja dada em decibéis. O que acontece é que cada nível de intensidade sonora é 10 vezes maior que o nível imediatamente anterior. Então vamos pensar assim, pensa uma fonte produzindo aí um som que tem uma intensidade, um nível de intensidade sonora de 1 Bell. Quando você vai para 2 Bell, a diferença aí, o 2 Bell é 10 vezes maior que o nível anterior. Então, cada nível de intensidade sonora é 10 vezes maior que o nível imediatamente anterior. E essa tabela mostra para nós alguns valores de níveis de intensidade para algumas coisas que estão aí no nosso cotidiano. Então, em uma residência onde as pessoas estão conversando em tom normal, você tem 30 decibéis. Num escritório onde tem gente falando um pouco mais alto, barulho de computadores, gente caminhando, de 40 a 50 decibéis. Um tráfego de carros tranquilo numa rodovia, numa rua, 70 decibéis. Motor de um caminhão, 100 decibéis. O som de um trovão, 110 decibéis. E a partir de 120, nós temos aí o limiar de dor. Então 120 já é o limiar da dor. A partir desse valor, nós vamos começar a sentir aí uma certa dor no nosso ouvido. Então a turbina aí de avião, 120 decibéis, e um avião supersônico pode gerar sons de até 130 decibéis. Então são alguns valores relacionados a coisas que estão no nosso cotidiano. Agora olha só, vamos determinar o nível de intensidade sonora
quando nós temos uma fonte que está emitindo um som que tem intensidade de 10 elevado a menos 10. Então, essa é a intensidade sonora da fonte e o que nós queremos determinar é o nível de intensidade sonora. Para isso, então, nós vamos usar a nossa equação que diz o seguinte: beta, nível de intensidade sonora, beta, é igual a 10. Esse 10 está aqui para garantir que a resposta final seja dada em decibéis, que multiplica o logaritmo de I por I0. O que vai acontecer? Beta, 10, logaritmo de I, que é a intensidade dada, que é 10 elevado a menos 10. Dividido pela intensidade de referência, que é o limiar de audibilidade, que é 10 elevado a menos 12. O que nós temos aqui? Uma divisão de potência de mesma base. Então a gente vai resolver essa divisão de potência de mesma base, conservando a base e subtraindo o expoente. Então nós vamos ficar com beta igual a 10 logaritmo de 10, conservamos a base, agora a gente subtrai o expoente. Então é o expoente que está em cima, ó, que é menos 10, menos o expoente que está embaixo, que é menos 12. Menos com menos, mais, nós vamos ter menos 10 mais 12, menos 10 mais 12, 2. Essa é a nossa potência. Então, 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 12 resulta em 10 ao quadrado. O que eu posso fazer quando eu tenho uma potência aqui no logaritmo é pegar essa potência e descer ela aqui, ó, para frente do logaritmo. Isso pode acontecer. Então, eu vou reescrever. Nível de intensidade é 10, que está aqui desde o início da nossa conta. 2 aqui na frente, que é essa potência que desceu para frente do logaritmo. E aí nós vamos ficar com log de 10. Olha só, log de 10 e o logaritmo ele sempre tem uma base. Quando essa base não aparece, que é o caso que nós estamos aqui, a base é sempre 10. Então, quando não tem base, a base é 10. Nesse caso, nós temos log de 10 na base 10. Sempre quando isso acontece, o logaritmo resulta em 1. Então, o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, nós vamos ficar com 10 vezes 2 vezes 1. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 1, 20. Então, o nosso nível de intensidade sonora, nesse caso, é de 20 decibéis. Então, uma fonte sonora que está emitindo um som com intensidade de 10 elevado a menos 10 watt por metro quadrado, possui um nível de intensidade sonora de 20 decibéis, que é um som então bem fraco, um som bem tranquilo, bem ameno. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, clica no sininho para ser notificado sempre que uma nova aula for postada. Se você tiver alguma dúvida, pode clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos!